Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, João e Bruna, pela apresentação. Trabalho aqui na consultoria faz mais de 8 anos já no mercado financeiro. Eu estou na consultoria aqui há uns 3 anos desde que eu voltei. Deixa eu já compartilhar, só para trazer uma breve informação do que eu vou trazer para vocês. Então, a gente está vendo os resultados fechados até outubro aqui nessa apresentação da Previplan, comparado com os benchmarks, e a gente também vai ver o comparativo com a nossa amostra, né, a amostra de fundos dos CDs, então por segmento, ali até fechado até setembro, que é onde a gente tem os dados disponíveis. Então aqui os resultados do mês de outubro, quando a gente, primeiramente aqui olhando os resultados dos perfis, né, então o perfil conservador com resultado de 11,74 até o fechamento de outubro ali, no ano, o moderado com 13,24 e o agressivo com 14,67. Quando a gente compara com os benchmarks, a gente pode observar que os perfis mais agressivos estão acima ali do benchmark, ou também o moderado ali bem perto do benchmark, né? Esse efeito é justamente por conta da parcela de maior risco ali, então o Ibovespa e também os multimercados que vêm apresentando no ano um bom retorno. O conservador um pouco abaixo, então, aqui do benchmark 105 do CDI. É um efeito diferente do que dos anos anteriores, que vinha ficando bem acima do benchmark. Contudo, ainda assim, um retorno bem elevado para o segmento, né? Justamente por esses juros mais altos. Então, um resultado bem próximo aqui do CDI até outubro, 11,74, praticamente colado aqui com um CDI de 11,76. Até para esmiuçar um pouco mais esses resultados, eu vou mostrar os segmentos para vocês. Esse efeito dali do perfil conservador muito se retrata por conta da renda fixa, que até outubro aqui tem apresentado um retorno de 11,58 contra 12,38 do CDI. Então, embora esse retorno elevado, ainda assim tem ficado um pouco abaixo do benchmark no ano. A Previplan já, inclusive, fez alguns ajustes para a gente diminuir essa diferença. Esse efeito aqui a gente vai ver que também para a indústria como todo no segmento tem tido esse efeito justamente por essa questão desses juros elevados, ter sido mais difícil conseguir bater esses juros, aonde a parcela de risco de mercado, quando dentro dos planos, acabou não performando tão bem como a parcelas de CDI, né? Então, a parcela de indexados à inflação, as NTNBs, acabam não andando tanto. No segmento de renda fixa, a gente tem esse retorno um pouco aquém do benchmark, contudo bem próximo ali do CDI. É um retorno de 11,58, é um retorno bem elevado para o segmento de renda fixa, justamente por esses juros elevados. Contudo, a parcela que impacta um pouco mais a carteira é essa parcela indexada à inflação, que até então, ainda no ano, não andou. Isso fez a gente ficar um pouco abaixo do benchmark. E outro ponto importante é que nos últimos meses também, esse movimento que a gente fez de redução de risco de mercado dentro da carteira ao longo dos períodos dentro da Previplan, aumentando a parcela de crédito. Nos últimos meses, a gente também teve esse efeito de alguns papéis, como o Braskem, impactando o mercado de crédito. Então, é algo que impacta no curto prazo, contudo, ele deve mostrar uma recuperação. A Previplan já fez uns ajustes para a gente, junto com os gestores, para equilibrar essas posições de risco de mercado e também puxar para aqueles ativos que devem ter mais retorno no período. A gente deve fechar o ano mais próximo aqui do CDI, do 105% do CDI, acima do CDI, contudo levemente abaixo aqui, bem próximo do benchmark. É a previsão que a gente tem aqui com os ajustes que foram feitos nas carteiras na parcela de renda fixa. Quando a gente volta um mês para a gente ter esse comparativo contra uma amostra CDs dos clientes aqui da consultoria, a gente tem o resultado, a gente vê que esse efeito não é só na parcela não é só na Previplan. Então, a amostra CD aqui que a gente tem também, até perdendo aqui para renda fixa da Previplan, tendo esse efeito também onde ela está ficando abaixo aqui do benchmark 105 do CDI, justamente por esse efeito
tanto da parcela de risco de mercado, que vem das NTNBs, quanto esses últimos meses o efeito de Braskem e Ambipar ali na parcela de crédito. Seguindo aqui para a parcela de renda variável, a gente vê um retorno bem elevado para o ano, né? Então, um retorno de 23,13 aqui na renda variável até o fechamento de outubro, contra o Ibovespa, que tem apresentado retorno de 24,32. A Previplan tem apresentado um rally bem forte ali contra o Ibovespa, então tem um período, se a gente pegar algumas janelas, alguns meses ali, tem períodos que ele vem à frente, tem períodos que o Ibovespa supera. Aqui no fechamento de outubro, a gente teve um retorno bem elevado aqui para o Ibovespa no mês, contra um retorno um pouco menor aqui comparado aos meses anteriores, o que fez o Ibovespa ficar aqui à frente do segmento de renda variável. Contudo, é um segmento que tem apresentado muito retorno e agregado bastante performance para a carteira como um todo, quanto a gente vê isso dentro do resultado do perfil agressivo, né? Então, justamente por ser o Ibovespa ter essa parcela mais líquida, entrar esse capital estrangeiro, acaba tendo esses meses onde a gente tem esse efeito, esses papéis mais líquidos acabam performando um pouco melhor do que a renda variável ativa que os gestores estão ali. Contudo, é um segmento que no longo prazo a parcela de renda fixa ativa tende a performar melhor do que o índice. Quando a gente também volta um mês aqui para a gente ter essa posição da amostra CDs, a gente vê esse retorno da amostra CDs em 23,77 contra 22,17 da parcela de renda variável. Aqui a gente já vê o efeito contrário, né? Então realmente o mês de outubro puxou o Ibovespa para cima, mas aqui até setembro a parcela de renda variável da Previplan estava superando o Ibovespa. E esse efeito da amostra CDs é mais também justamente para essa alocação em alguns fundos que é muito concentrado em um papel específico. Então isso aqui distorce um pouco a comparação, onde esses fundos ativos, onde tem muita concentração, teve algumas ações que foram muito bem, e aí ele acaba ficando acima do perfil da Previplan. Contudo, a gente vê esse rally, né? Já só de voltar um mês aqui de outubro para setembro, a gente vê esse efeito da renda variável ficando acima do Ibovespa, e quando a gente vai para outubro, o Ibovespa já voltando a ficar à frente do segmento de renda variável aqui da Previplan. Na parcela de estruturados, a gente tem um retorno de 12,54 até outubro de 2025, contra a indústria ali de multimercados, o benchmark e HFA, né, que tem apresentado um retorno também de 13,15. Foi um mês muito bom foi um ano muito bom, na verdade, para os estruturados. A gente tem apresentado agora retornos acima já do CDI. Era algo que até o final do ano passado, depois de alguns efeitos que aconteceram lá também, lá de trás, alguns históricos do multimercados não conseguindo ter muita clareza sobre as performances, de como que eles iriam performar. A gente viu tendo uma ótima recuperação ali ao longo do ano e conseguindo agregar o retorno ali para os perfis, ficando até mesmo acima do CDI e agregando esse retorno para os perfis mais agressivos, né? Tanto agressivo quanto moderado, que tem uma alocação maior nessas categorias, eles conseguindo se beneficiar desse crescimento que a indústria de multimercados teve ao longo do ano. Quando a gente compara com amostras CDs ali dos clientes da Inove, que a gente tem até setembro, a gente vê que a Previplan está bem acima, né? Então 11,42 contra 10,35 da amostra CDs. Contudo, a indústria como um todo, né? Quando a gente pega o benchmark, a gente também ficando levemente abaixo ali, 11,75 do IHFA contra 11,42 da carteira de estruturados da Previplan. E aqui a gente tem os retornos da parcela de empréstimos, né? Operações participantes, com um retorno de 5,97 contra uns benchmarks aqui de 9,70. Essa parcela é mais por conta da taxa de empréstimo. Até o fim do ano também a gente deve ter um ajuste, querendo ou não, da parcela de pagamento dos participantes ali dentro do segmento. Eu vou compartilhar com vocês outra apresentação. Bem, pessoal, trazendo o contexto ali do que a gente viu nos segmentos, a gente tem essa visualização agora, onde a gente vai comparar os retornos da Previplan
com os retornos dos fundos abertos ali no mercado. Então, ali a gente comparou um pouco contra os próprios benchmarks, né, para a gente ter uma visualização de como a carteira da Previplan tem performado contra os benchmarks. A gente vê que nos segmentos em si, a gente está muito próximos do que é estabelecido como meta. No segmento, e quando a gente vai abrindo isso por segmento de renda fixa, a gente vê um pouco mais esse ajuste que ficou um pouco abaixo da meta, contudo esses ajustes que já foram feitos para essa recuperação, e nos outros, tanto na parcela de renda variável quanto na parcela de estruturados, a gente conseguindo agregar bastante retorno para as carteiras como um todo. Aqui, comparando com as carteiras abertas, é uma apresentação que a gente recebe da parcela de gestão ali, a gente consegue visualizar que esses efeitos de movimento que a Previplan tem a opção de fazer esses ajustes, essa autonomia, né, de redução de vol que a gente vê ao longo do tempo, que a Previplan busca fazer para ter menos volatilidade dentro da carteira, se mostra bem assertiva. Então aqui a gente tem a parte de retorno contra a parte de risco. A gente vê que a gente tem, dentro do perfil conservador, em 12 meses, o menor risco com um retorno muito elevado. Então, para o mesmo taxa de retorno, os clientes correndo um risco muito maior, a média da indústria aqui em 1,50, mais ou menos, e comparado com quando a gente vê a Previplan com uma volatilidade de 0,48. Então, um retorno bem acima também, com um retorno de 3,24, contra a média da indústria de 11,77 no período. Aqui a gente já está falando do fechamento de setembro, então a gente também consegue ver esse ajuste um pouco mais para frente aqui, né? 12 meses. Quando a gente vê esse efeito para 24 meses, a gente continua tendo essa visualização para o perfil conservador com um retorno de 27,05, bem acima da média da indústria, que tem um retorno de 22,63, com uma volatilidade bem reduzida, 0,49 contra 1,54, bem próximo no período de 12 meses. E conforme a gente vai aumentando essas janelas aqui para o perfil, a gente continua tendo essa visualização e até uma melhora. Esse efeito é justamente por esse posicionamento e essa autonomia que a Previplan, o conselho ali, tem de buscar entender como está funcionando a carteira, fazer essas reduções de risco. A gente viu ao longo dos anos, né, até seguir um pouco mais para frente, para a gente continuar vendo esse efeito, onde o retorno é bem elevado, perfil conservador aqui com 60% contra 53% na média da indústria, uma volatilidade de 0,66 contra 1,55 em 48 meses, e por último aqui que a gente tem do conservador para visualizar, para ver que esse efeito é realmente de longo prazo, a gente com um retorno de 66,08 aqui na Previplan conservador, contra 55,89 na média da indústria. Aqui uma volatilidade de 1,26 contra 1,70. Então, desde lá de trás, quando a gente começou a ter essa visualização de que ia ser períodos de maior volatilidade, a Previplan, o conselho, e também junto com a consultoria, os gestores, se posicionou uma maneira de buscar redução de risco, onde essa redução de risco se mostrou muito assertiva e conseguiu, ainda assim, manter, junto com a redução de risco, uma boa taxa de retorno, então um retorno muito mais elevado. Então lá em 60 meses a gente começou a ver essa necessidade de redução de risco e ainda assim buscando as melhores alternativas de retorno, onde traz essa configuração que no longo prazo a gente consegue fazer uma redução, por exemplo, de 60 meses. Quando a gente olha para 48, a gente sai dali de 1,26 de vol que a gente tinha, vai para 1,66 e a gente mantém sendo na mostra realmente uma posição muito melhor do que os demais concorrentes aqui que a gente tem na categoria aberta. Justamente por essa autonomia, essa disponibilidade que a Previplan tem em conversar junto com os gestores para fazer essa redução de risco e buscar os melhores ativos. Seguindo, a gente vai ver um efeito bem semelhante no perfil moderado, então a gente tendo um retorno realmente mais elevado do que a média da indústria, retorno de 12,74 em 12 meses, contra a média da indústria de 11,50, a volatilidade de 2,29 contra uma volatilidade maior da indústria, que tem uma volatilidade de 3,30. Aumentando esse prazo, a gente segue com essa visualização, um retorno
elevado da Previplan aqui de 25,07, acima da média da indústria de 21,50, e a volatilidade de 2,84 contra uma volatilidade de 3,20. Nos 36 meses, 38,77 contra 30,50 da média da indústria, e uma volatilidade de 3,08 contra 3,30 da indústria. E aqui no 48 meses, 47,72 contra 44,90, a volatilidade mais próxima aqui, né, que foi quando lá atrás a gente já começou a tentar buscar essas reduções de volatilidade e que mostrou assertivas conforme os anos foram se passando, os meses foram se passando, uma volatilidade 3,44 contra 3,40. Então aqui é um dos períodos apenas do que já foram passados que a gente tem uma volatilidade levemente acima da indústria. E aqui, em 60 meses, esse retorno de 56,24, com uma volatilidade de 3,71, com a média da indústria com um retorno menor ali de 49,20, com uma volatilidade de 3,20. Então, é o mesmo efeito ali que a gente tem no perfil conservador, onde a Previplan se colocou num lugar de baixar o risco da carteira e buscar realmente conseguir ainda assim agregar retorno, a gente consegue observar isso no perfil moderado. Então, esse mesmo posicionamento de redução de risco, onde a gente vê quando os períodos mais longos a gente realmente apresentava um risco maior, contudo, conforme a gente foi diminuindo, a gente continua ainda agregando retorno acima da média da indústria e diminuindo essa volatilidade no longo prazo. No perfil agressivo, a gente também tem uma posição bem elevada aqui na parcela, na categoria de retorno, com um risco menor, então a gente consegue observar que o risco das amostras aqui bem acima, para cima aqui da Previplan agressivo. Quando a gente vê o retorno, o Previplan agressivo apresentou um retorno de 12,17 contra a média da indústria de 8,94, então a gente viu esse efeito ali da parte de renda variável, as demais categorias de risco também, a parcela de estruturado, tendo um melhor retorno do que a indústria como um todo, então conseguindo agregar mais retorno comparado às comparações que a gente tem disponível no mercado. A volatilidade com retorno, uma vol de 4,39, então bem abaixo, contra 6,49 da indústria, então o mesmo efeito que a gente viu nos demais perfis, tanto o perfil conservador quanto moderado, a gente buscou trazer essa vol para baixo, e ainda assim tem conseguido agregar retorno dentro da carteira dos perfis. Em 24 meses, um retorno de 23,20 contra a indústria ali de 17,85 na média, uma volatilidade também menor, de 5,10 contra 6,05. No perfil agressivo aqui, uma volatilidade de 34,63 contra um retorno bem inferior ali de 25,41 na média da indústria, com uma volatilidade também reduzida. 48 meses, um retorno mais próximo ali, 38,36 contra 37,73, e a volatilidade reduzida com um retorno mais elevado. E em 60 meses, retorno de 49,06 com 39,36, aqui com a volatilidade mais próxima de 6,27 contra 6,61. Assim como o perfil conservador quanto moderado, isso foi dado depois de conversas junto com os gestores, com os consultores e com o conselho da Previplan, e essa autonomia de buscar a redução de risco e conseguir colocar dentro da carteira esses ativos que apresentariam um melhor retorno dentro do cenário e dos períodos específicos de acordo com o que a gente estava analisando, e conseguindo dessa maneira trazer um bom risco e retorno para dentro de todos os perfis. Acho que por enquanto não, Pedro. A gente pode seguir com a apresentação do Rony. Obrigada, viu? Obrigado, Imagina. Pedro. Que agradeço, passo a palavra para o Rony, então.